Então, o primeiro conteúdo que a gente vai começar falando aqui é o de integral indefinida. Então, nesse primeiro momento, não estamos pensando em conceituar em si as integrais, e sim em ver a integração como um método que vai reverter a derivação. O que seria isso? Se eu tenho uma função que eu estou chamando de f de x, e eu pegar essa função e derivar. Quando eu derivar, eu vou ter uma outra função que eu vou chamar de f de x. Quando eu derivo, que encontro essa função, será que existe algum método que eu consiga voltar para a função inicial, a função antes de eu ter derivado? E a resposta é sim. Por quê? Para retornar, fazemos, para retornar para essa função aqui, fazemos o processo inverso, que é chamado de integração. Então, fazemos e retornamos para essa função. Essa função inicial, chamamos ela de primitiva ou de antiderivada. Então, vamos agora mostrar essa definição de integral. Então, o que a gente acabou de ver foi justamente a definição aqui, o que diz que é uma primitiva ou antiderivada, que é, se eu tenho uma função f para a qual a sua derivada é igual a f de x e um determinado intervalo aqui, é chamada de primitiva ou antiderivada de f. Então, essa primeira função aqui, que é o f de x, ela é chamada de primitiva. Vamos aqui para um exemplo. Número 1. A função f de x é igual a x ao cubo sobre 3 mais 5x mais 2 é primitiva de f de x, que é igual a x ao quadrado mais 5. Então, para a gente saber se ela é primitiva, quando a gente derivar essa função aqui, a gente tem que encontrar essa função aqui. Vamos verificar então, para saber se ela é primitiva. Eu vou pegar então aqui, f de x, a sua derivada é igual. Eu vou pegar aqui, derivar primeiro essa parte. A derivada de uma potência, como é que faz? Eu tenho o expoente 3 no x, eu vou pegar ele e vou descer multiplicando 3 vezes. Conservo de novo aqui a base, que é o x, e subtraio 1 do expoente. 3 menos 1, 2. Sobre 3. Mais, agora a gente vai para o 5x. A derivada de 5x é o próprio 5. E a derivada de 2 é 0. Então, não vou colocar o 0 aqui. Então, o 3 aqui está multiplicando e ele está dividindo, eu vou cancelar. E essa derivada, então, ela é igual ao x ao quadrado mais 5. Então, com isso, verificamos que ela é uma primitiva de f de x, que é igual a x ao quadrado mais 5. Continuando, temos uma observação a ser feita. A primitiva ela não é única. Por quê? Eu tenho aqui, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 5, sendo esta a minha derivada. E ela pode ter como primitiva esta função aqui, ou esta função aqui. Por quê?
Porque o que muda aqui é só a constante. Então, eu dei esse exemplo por quê? Porque na realidade toda função que pode ser integrada, ela tem uma família de funções. Ou seja, sendo essas as suas primitivas. E com isso, as constantes, quando a gente deriva essas constantes, sempre vai dar zero. Então, por isso, o que muda entre elas aqui é somente essa constante, e essa constante, quando a gente derivar, sempre vai dar zero, e todas elas vai ser uma primitiva. Muito tranquilo, né? Dando uma breve resumida, vimos o que é uma primitiva e vimos também que através da integração conseguimos retornar para a função inicial. Agora, falando a definição da integral indefinida, temos que uma integral indefinida é definida da seguinte forma: se eu tenho f(, que é uma função contínua, então sua integral indefinida é dada dessa seguinte forma. Então, se eu quero retornar para a minha função inicial, que é minha primitiva, fazemos a integração, que isso aqui eu leio como integral de f de x dx. E aqui o resultado é a minha própria primitiva, que a gente encontra através do cálculo da integral. A partir disso, podemos caracterizar todos esses elementos. Então, esse símbolo aqui eu chamo de integral. F de x dx, no caso, meu f de x, eu chamo de integrando e o meu dx é o meu diferencial em relação a x. Ou eu posso chamar também de fator de integração. E o meu f de x, como já falamos anteriormente, é a minha primitiva. E esse c chamamos de constante. Lembrando que, necessariamente, essa integral não precisa, nem sempre pode estar derivando, integrando em relação a x, mas também pode integrar em relação a qualquer tipo de função, seja em relação a t, seja em relação a u. Então, isso não importa. Sempre pode mudar o fator de integração. A gente já viu que existe essa relação entre as derivadas e as primitivas. E através dessa ligação entre as derivadas e as primitivas, elas nos permitem usar regras que já são conhecidas na derivação para obter regras correspondentes para a integração. E essas regras elas são chamadas de integrais imediatas. Vocês viram que tinha uma tabelinha de derivada que vocês usavam essa tabela para calcular as derivadas. Então, nas integrais, essa tabelinha também existe por conta dessa relação e que nos permite já ter essas integrais que já são imediatas. Ou seja, essa tabela tem alguns, eu coloquei alguns aqui, alguma dessas integrais imediatas aqui abaixo, nessa tabelinha. A tabela completa vocês têm na apostila de vocês na página 6. Ok? Então, vamos ver aqui uns exemplos. Se eu tenho a integral de kx dx, o resultado vai ser essa constante com x mais c. Ou seja, se eu tiver a integral de 2 dx, sendo o meu 2 a constante, né? Então, o resultado dessa integral é o quê? A constante, que ali está como k, e o x, que está integrando em relação a x, mais o c. Agora vamos para esse segundo exemplo aqui, ó, essa segunda integral imediata. Se eu tenho a integral de um x, uma potência, né, x elevado a 1n,
O resultado dessa integral é o x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Ou seja, se eu tiver a integral de x ao cubo dx, eu vou ter como resultado dessa integral, que é uma integral imediata, o quê? Na regrinha diz que eu vou ter que conservar a base, né, que é o x, e eu vou ter que pegar o n, como meu n é 3, eu vou somar o n mais o 1. E dividir por o n, que é o 3, mais o 1, mais o c. E isso é igual a x, 3 mais 1, 4, sobre 3 mais 1, 4. Então, fica x elevado a quarta sobre 4, mais o c. Então, é fundamental vocês saberem essas regrinhas, essas integrais imediatas de cor, para facilitar na hora da resolução dos exercícios. Temos aqui duas propriedades importantes na integração indefinida. A primeira diz que se eu tenho uma constante multiplicada por uma função, a integral de uma constante multiplicada por uma função, eu posso levar essa constante para fora e fazer a integral de tudo que está dentro. Ou seja, essa constante ela pode assumir um valor qualquer. Então, aqui agora vamos dar um exemplo. Então, vamos fazer a integral de 5 seno de x dx. Isso vai ser igual. Como aqui, usando a propriedade, o 5 eu vou levar para fora, né? Usando a propriedade, integral de seno de x dx. Agora, olhando lá na apostila suas, vocês vão ver que se você tem a integral, lá nas integrais imediatas, se você tem a integral de seno de u du, essa integral ela é igual a menos cosseno de u mais c. Então, aqui, como resultado, temos a gente vai conservar o 5 e vai multiplicar por o resultado dessa integral, que é menos cosseno de x mais c, ok? Agora, só dando uma organizada, fica menos 5 cosseno de x mais c. Aqui diz para mim que se eu tenho a integral da soma, eu posso fazer a soma dessas integrais. Então, como exemplo, eu faço o quê? A integral de e elevado a x mais 2x dx. Isso aqui vai ser igual. No caso, aqui diz que eu posso separar essas integrais. Então, eu vou fazer a integral de e elevado a x mais a integral. Aqui tem o dx, que eu acabei esquecendo. E aqui tem o dx. Ok? Aqui eu não vou resolver, porque a gente vai ver mais alguns exemplos nos próximos slides. É importante ressaltar ainda que aqui, necessariamente, nessa segunda propriedade, não precisa ser somente soma de duas funções para mim poder separar ela em duas integrais. Por exemplo, se aqui eu tivesse três funções, eu separaria elas em três integrais. Se eu tivesse 4, a mesma coisa. Se eu tivesse 5, eu poderia também separar todas elas. E assim, vale para N funções.